Irmãos, graças a Deus, Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui e hoje pela manhã eu quero apresentar aos irmãos algumas propostas de resolução pessoal. A primeira e maior resolução que nós tomamos na vida é crermos em Jesus como nosso Salvador pessoal. Essa é a mais importante. Depois dessa, fidelidade na igreja do Senhor e tantas outras. E é impossível que se traga para uma escola dominical todas as resoluções bíblicas que nós devemos tomar. Então eu vou apresentar algumas e que elas possam fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso servir a Cristo Jesus para a honra e glória tão somente dele. A primeira resolução que nós colocamos aqui, e elas não, aqui tem uma sequência, uma listazinha, mas elas não têm ordem, não é a cronologia. Todas elas são do mesmo tópico, do mesmo patamar, porque todas são bíblicas, certo? Mas como se tem de começar, é preciso começar pelo 1, não, Nildinho, certo? Vamos começar pelo 1. Então, colocamos aqui o primeiro: viverei para a glória de Deus. Essa é uma resolução que todo crente deve tomar: viver para a glória de Deus. A nossa vida, ela pode tomar nortes diferentes. A Bíblia nos traz exemplos de pessoas que esqueceram de viver para a glória de Deus e passaram a viver para a sua própria vanglória ou inglória, certo? Então nós devemos ter uma resolução de dentro do nosso coração, uma resolução de decisão de vivermos para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, nós temos aqui um imperativo escriturístico: fazei tudo para a glória de Deus. É uma ordem, eu não posso fugir dessa ordem. Então eu não posso tomar uma resolução que não seja essa. Eu vou viver para a glória de Deus. É uma resolução, algo que eu tenho de decidir: eu vou viver para a glória de Deus. Existe algumas pessoas que são causuísta, que acredita na casualidade. Não, existe a vontade perfeita de Deus, e Deus exige de nós que cumpramos os seus imperativos. E aqui ele diz: fazei tudo para a glória de Deus. Da coisa mais simples, a Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. As coisas mais simples, elas sejam para a glória de Deus, e as mais complexas também. Fazei tudo para a glória de Deus. Essa é uma resolução que eu não posso deixar de assiná-la. É uma resolução que eu não posso negligenciar. Eu devo buscar fazer todas as coisas para a glória de Deus. Todos nós achamos muito bonito a declaração de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com essa declaração, irmãos, nós temos muito que aprender. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele fazia tudo para a glória de Deus e ele liderava a sua casa a fazer as coisas para a glória de Deus. Lembrando que quando nós decidimos viver para a glória de Deus, nós levaremos também a nossa casa a viver para a glória do nosso bom Deus. Eu não posso fugir disso, não fuja disso também você. Viver para a glória do nosso bom Deus. Viver para a glória do nosso Deus, irmãos,
construir uma vida sólida que será frutífera, que dará o seu fruto no tempo certo, no tempo correto. Então, que cada um de nós possamos resolver que viveremos para a glória do nosso Deus. E aí o diabo pode lançar uma flecha e mostrar agora a você todas as vezes em que esse propósito não foi cumprido na nossa vida. Que nós não conseguimos. Ah, mas você já fez isso, você já errou nisso, você já errou. Lembre-se que o diabo é o acusador. Mas naquele cenário onde os homens confrontavam uma mulher adúltera, e Cristo diz o seguinte: vai, não peques mais. É sempre possível recomeçar. É sempre possível recomeçar. Nós, batistas bíblicos, fundamentalistas, nós não enfatizamos dias, anos, nada disso. Para nós, a virada do ano é apenas uma mudança de calendário. Tem que ter um janeiro, então janeiro começou. Certo? Então não vamos criar nenhum tipo de expectativa porque o ano é novo, tudo é novo. Não. O ano é novo, você é uma nova criatura, mas a velha criatura ainda habita. Então, eu preciso me revestir do novo para que tudo seja feito para a glória do nosso Deus. Amém? A segunda resolução: buscarei cumprir todas as minhas responsabilidades perante Deus e os homens. Meus amados irmãos, a palavra responsabilidade ela tem ficado de lado. As pessoas estão fugindo de responsabilidade. As pessoas não querem assumir responsabilidades. A palavra de Deus exige de nós que sejamos responsáveis com muitas coisas. E nós não podemos fugir dessas responsabilidades. Então é muito bom que nós possamos cumprir todas as nossas responsabilidades. Eu separei aqui alguns textos, Mateus capítulo 7, versículo 12, Mateus 7, 12. E nesse texto o Senhor nos ensina o quê? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. É muito interessante que a velha natureza quer o meu direito. A velha natureza exige dos outros um tratar diferenciado para com você, ao mesmo tempo que a velha natureza não quer entregar aquilo a qual ela é devedora, a qual o homem é devedor. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você quer que as pessoas lhe tratem bem? Trate bem as pessoas. Você quer que alguém lhe sirva? Primeiro, sirva. As coisas, quando assim assumidas, andam melhor e andam melhor para todo mundo. Andam melhor para todo mundo. Por exemplo, normalmente nós queremos observar aquilo que não está correto para imputar a alguém a falta daquele serviço. Enquanto poderíamos observar e sanar o problema. Eu acredito que foi o irmão Hélio que postou recentemente uma historieta de um camarada que estava muito aborrecido com o pai
e queria sair de casa porque o pai reclamava demais. E então ele resolveu ir buscar um emprego. E quando chegou no local do emprego, havia uma fila, e ele teve de pegar a fila. E ao observar algumas coisas ali, ele começou a corrigi-las. O tapete dizia bem-vindo, mas estava invertido. Ele ajeitou. Havia alguns ventiladores ligados para onde não havia ninguém. Ele corrigiu. Havia um defeito numa porta e ele resolveu. E ele estava impressionado com a rapidez com que as pessoas entravam e saíam da sala, entravam e saíam da sala. E então chegou a vez dele. Aí ele entrou. Aí o responsável pela entrevista disse: você começa quando? Você pode começar quando? Ele se assustou, mas não tem entrevista? Ele disse: não, nós não fazemos entrevista, nós observamos os candidatos. Estava lá fora, todos aqui nós estávamos observando pelas câmeras. Ninguém se preocupou em corrigir absolutamente nada do que estava fora de ordem, somente você. O emprego é seu. Sabe de quem ele lembrou, John Lennon? Do pai, que ele estava com raiva. Quem deu aquele emprego a ele? Os princípios que o pai estava exigindo que ele executasse em casa. Deixava um ventilador ligado, o pai dizia: vai lá e desligue. Uma lâmpada ligada, vai lá e desligue. Uma porta aberta, vai lá e feche. Mesmo ele se aborrecendo com a ordem do pai, ele foi beneficiado com o que ele aprendeu com o pai. É interessante a sabedoria de algumas pessoas de criarem cenários que nos ajuda a crescer, e esse cenário é um deles. Então, nós devemos, irmãos, procurar assumir essa responsabilidade, essa resolução de cumprir as nossas responsabilidades, tanto para com Deus como para com os outros homens. Um outro texto que eu separei aqui, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículos 28 a 31. E aproximando-se um dos escribas que tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aqui o Senhor nos evoca os grandes mandamentos. Os grandes mandamentos. O mandamento do amor, ele é eterno. Quando nós lemos em Coríntios, nós vemos o seguinte: agora permanece o quê? O que é que permanece lá em Coríntios 13? Fé, esperança e amor. Aí ele dá um adendo: porém o amor é o maior destes. Amados irmãos, Deus nos imputa a responsabilidade de amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. E a maior prova de amor chama-se obediência. Amar não é discursar. Se você observar as construções culturais da atualidade, não falta a palavra amor. Não falta.
nos romances tem amor, nas ficções tem amor, na música tem amor, mas o amor discursivo, sem validade. O verdadeiro amor, ele é obediente. Ele é obediente. Então nós amamos a Deus quando nós obedecemos aquilo que nos é imputado sobre a sua palavra. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos obedecendo. E aí, irmãos, tem maior amor do que pregar o Evangelho para uma pessoa? Digamos que nós encontremos alguém que esteja necessitado de qualquer coisa e supramos aquela necessidade de imediato. Ela voltará, mas a necessidade de salvação, sendo satisfeita uma vez, ela o é de uma vez para sempre. Por quê? Porque a natureza da salvação é eterna. Salvação é gratuita, ela é eterna e ela é incapaz de ser perdida. Então, quando nós obedecemos ao Senhor e pregamos o Evangelho, nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade para com Deus e para com os homens. Separei também Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 8 a 10. Assim está escrito: o que exorte, use-se dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei ao mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então nós vamos ver aqui. Exerça os dons dentro do padrão de Deus. Exortar para o que exorta, repartir para o que reparte, com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria, são coisas que nós somos responsáveis perante outros homens. E no que diz respeito à responsabilidade de amar, seja não fingido, a responsabilidade de aborrecer o mal. Irmãos, um crente não pode conviver passivamente com o mal. O crente não pode amar o mal. A Bíblia diz: aborrecei ao mal. E na outra ponta, apegai-vos ao bem. O crente deve ser apegado às coisas boas. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quem é o grande? É o outro, não é você. Isso é contra a natureza humana. A natureza humana, ela é sempre centralizadora. Você é sempre o centro. Mas no ensino bíblico, o outro é quem deve ser honrado. E quando nós exercitamos isso, a grande maioria dos problemas práticos da nossa vida, seja dentro da família, seja no aspecto do trabalho, seja na igreja, os problemas começam a desaparecer. Por quê? Porque nós não somos causadores de problema. E preste atenção, quando eu não causo um problema, eu já estou resolvendo vários outros problemas. Quando nós não causamos problemas, nós estamos resolvendo problemas. Então, quando nós resolvemos, em vez de exigir honra, darmos honra aos outros, a coisa anda para a glória de Deus. Então é uma resolução bem interessante a qual nós devemos praticar. A nossa terceira resolução é muito importante no cenário atual, onde se perde tempo demais. Essa resolução diz: não desperdiçar um só momento do meu tempo,
Pelo contrário, sempre buscarei forma de torná-lo o mais proveitoso possível. Desperdício de tempo. Desperdício de tempo. Quanto tempo a gente desperdiça? Quanto tempo a gente desperdiça no celular, por exemplo? Quanto tempo da nossa vida nós não desperdiçamos com coisas que não são edificantes? Quanto tempo nós perdemos? Então, a proposta de resolução é: eu resolvo não desperdiçar um só momento do meu tempo. Isso, obviamente, não implica dizer que você não vai descansar, que você não vai ter lá. Isso não é desperdiçar. Um tempo de lazer que você tem não é desperdício. Um tempo de descanso não é desperdício. Mas existe hoje uma facilidade de se lançar o olho sobre coisas que são inúteis e ficar ali nas inutilidades. Nas inutilidades. Então, quando nós aprendemos a remir o tempo, a ter cuidado com o tempo, a ter uma régua definida, eu tenho tempo para estudar a Bíblia, tenho tempo para o meu trabalho, tenho tempo para o meu estudo secular, tenho tempo para o meu lazer, tenho tempo para o meu descanso, tenho tempo para as minhas tarefas, a coisa fica mais fácil. Mas eu estava conversando, hoje existe uma coisa chamada uma grande armadilha, a armadilha da informação. O ser humano sempre quer estar bem informado, não é à toa que rádio, jornal, televisão e hoje a internet tem alcançado tantas pessoas, porque as pessoas querem estar bem informadas. Nós saímos de um cenário onde talvez 3 ou 4 criadores de informação estivessem lançando essas informações. Hoje nós temos milhares de pessoas que com o celular na mão transformam o seu celular num canal de televisão, um canal de informação. E esses canais de informação, eles querem a sua atenção. Ele quer que você pare. Eu não estou dizendo que eles são ruins. Alguns são, outros não. Mas mesmo estes canais que ficam repetindo a mesma informação, pode tirar o seu tempo e fazer com que você se embarace nessas coisas. Porque eles têm um interesse. Quanto mais gente vê o canal, como é a palavra aí? É monetarizar. William, me ajuda aí. Fala mais alto aí que eu não vi, não. Monitorização. Ou seja, deixa eu simplificar, botar esse negócio do jeito. Dinheiro no bolso. Money, né? Dinheiro. Botar dinheiro no bolso. Quanto mais gente vê, mais dinheiro entra. É lógico que se eu tenho um canal desses que atrai dinheiro para dentro do meu bolso, eu quero que todo mundo veja ele quanto mais vezes melhor. Então eu vou querer que você esteja me vendo. Aí eu vou fazer apelos para que você fique me vendo. Aí você talvez precisasse me ver uma vez, aí você já pegou a informação que você precisava. Mas eu não quero que você só me veja uma vez. Então eu vou repetir o mesmo assunto várias vezes, para você, toda vez que aparecer o sininho lá, você parar e ver. Então nós temos hoje, eu estou falando digamos, de canais que produzem conteúdo bom, não estou falando de coisas ruins, não. Mas que pode ser uma pedra de tropeço para o nosso pezinho. Certo? Então, eu separei Efésios capítulo 5, versículo 16, Efésios 5, 16. Que é talvez o texto mais conhecido sobre esse assunto. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Já naquele período, havia a necessidade de remir o tempo. Imagine hoje. O homem construiu, por meio da tecnologia, um cenário ideal para que ele produza 24 horas possível, se ele assim o aguentar. Ou seja, você pode acordar de 3 horas da manhã e trabalhar, não pode? Ou seja,
o homem que tinha uma noite escura para ele parar, querendo ou não, hoje ele não tem mais. Se na época que Paulo escreveu que havia uma noite escura para o homem parar e descansar, já era necessário remir o tempo, imagine agora, onde você pode estar acordado 24 horas por dia. Aí há uma necessidade urgente de você resolver em seu coração remir o tempo, cuidar do tempo, para que você não se escravize e venha a ter uma péssima qualidade de vida, seja espiritual. Por exemplo, tem serviço de adoração na igreja e eu só chego atrasado. E é interessante que quando eu chego atrasado, eu tenho de sair antes, porque eu deixei coisas enganchadas ali. Ou seja, é necessário remir o tempo para viver melhor. É necessário remir o tempo para ter mais qualidade de vida em casa, com os filhos, com a família. É necessário remir o tempo para você poder marcar um momento de comunhão com um irmão da igreja. Pegar uma garrafa de chá e comprar um pacote de solda e ir lá para o salão, para o estúdio de John Lennon e dizer: irmão, vamos aqui tomar um chazinho? Ele já tem os biscoitos lá, só é levar o chá. Vocês estão entendendo? Mas se não remir o tempo, você não... eu não posso. Aí o irmão disse: eu queria que você fosse lá em casa para a gente tomar um café. O irmão, que dia? Tal dia. Não posso não. Não acontece isso na vida? Por quê? Está faltando isso. Vamos remir o tempo. Eu digo: irmão, vamos comigo lá para Gujão realizar o serviço de adoração. Eita, pastor, quando é? Quinta-feira. Eu não posso, porque eu vou... Ou seja, quando nós não remimos o tempo, nós não servimos bem nem a nós mesmos, quanto mais a Deus. Então é importantíssimo remir o tempo. Separei também Colossenses capítulo 4, versículo 5. Diz o seguinte: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, remir o tempo é andar com sabedoria para com os que estão de fora. Se o crente está sempre morrendo afogado porque não sabe gerenciar o tempo, os que estão de fora vão estar escandalizados com a vida do crente. Certo? Então, remir o tempo, irmãos. Ter cuidado com a linha do tempo da nossa vida. Porque o tempo urge, o tempo passa. O tempo passa com muita velocidade, o tempo não para. E nós precisamos remi-lo para a honra e glória do nosso Deus. A quarta resolução diz o seguinte: viver com profundidade no serviço do Senhor e nas demais mordomias da vida. Viver com profundidade no serviço do Senhor e nas demais mordomias da vida. Irmãos, não tem aquela atitude mais ou menos? Irmão John Lennon, se ele for um fotógrafo mais ou menos, ele vai perder a clientela dele toda. Se ele não for um fotógrafo com profundidade naquilo que ele faz, os clientes não vão ficar. O irmão William, na profissão dele de técnico, se não for, os clientes vão embora. E assim é em qualquer área da nossa vida. Então, viver com profundidade no serviço do Senhor e nas demais mordomias da vida. Irmãos, há um leque imenso de mordomias que nós não vamos citar aqui, mas
Casa, não é? Família, marido, mulher, filhos, são mordomias essenciais que nós não podemos negligenciar. Você não pode negligenciar essas mordomias. Profissão, você não pode negligenciar a sua profissão. Você não pode negligenciar a sua profissão. Certo? Então, mas eu não tenho profissão, eu sou estudante. Você não pode negligenciar os estudos. Não pode rebolar o livro, o caderno para lá e deixar para lá, não. Tem de estudar profundamente. São resoluções. São resoluções que nós tomamos. Decisões que tomamos. Não sejamos... mas isso é o acaso. É o acaso. É o acaso, não. Tenhamos cuidado para vivermos com profundidade. Eu separei Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versículo 23. Olha a profundidade desse texto, irmãos. Olha a grandeza desse texto. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Olha só. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha só. Fazei como ao Senhor. Quando o Nildinho está dando aula lá de matemática, ele não está dando aula para os alunos ou para o Estado. Ele tem que fazer como se estivesse ensinando ao próprio Senhor. Olha só a grandeza do texto. Fazei-o de todo o coração. Irmãos, quando nós fazemos de todo o coração como ao Senhor, sabe uma coisa que desaparece da nossa vida? Frustração. Por quê? Normalmente há uma grande tendência das pessoas não valorizar aquilo que você está fazendo. Não existe essa... Certo? Não valorizou. Mas você não fez para ele, você fez para o Senhor. Então não teve frustrações. Você fez para o Senhor. Fiz para o Senhor. E uma coisa é certa, o Senhor sempre vai recompensar com justiça. O Senhor sempre vai recompensar com justiça, para a honra e glória do nosso Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Porque quando nós fazemos aos homens, sempre correremos o risco da frustração. Mas quando nós fazemos para o Senhor, nós o faremos e não sofreremos nenhum dano, porque o Senhor é justo em nos recompensar para a honra e glória tão somente dele. Salmos 103, versículo 1, livro dos Salmos, 103, 1. Diz o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Viver profundamente é a sua relação pessoal com o Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós temos uma relação pessoal com Deus, irmãos. E a nossa relação pessoal com Deus não pode ser mais ou menos. Não pode ser um arremedo. A nossa relação com o Senhor tem de ser profunda. Tudo que há em mim, toda a minha existência, toda a minha vida, bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Isso é viver profundamente uma relação com o Senhor, para a honra e glória do nosso Deus.
Separei também Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Assim está escrito na palavra do nosso Deus: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, não é muito ruim mesmo, quando nós olhamos uma coisa que nós poderíamos ter feito e nós não o fizemos. Você olha para dizer: eu podia ter feito. Eu podia ter feito. Então a palavra de Deus exige de nós essa profundidade e nós devemos resolver viver profundamente. Tudo quanto tiver à mão para fazer, fazei-o conforme as suas forças. Vá ao limite. Vá ao limite. Não se dê por satisfeito em ficar na metade. Vá até ao fim. Vá até o fim. Obviamente que você não vai poder fazer algo que você não tem forças para tal, mas use toda a sua força para fazer aquilo que Deus está colocando diante de você. Viva profundamente. Eu vou estudar. Estuda profundamente, vai até o fim. Eu vou evangelizar, vai até o fim. Vai. Deus colocou algo para que você faça de forma profunda, para a honra e glória do seu Deus, do nosso Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá até o fim. Tudo quanto tiver à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Vá até o limite. Fazer conforme as tuas forças, aí até ao limite. Deus não vai pedir nada além dos limites da sua força. Deus não vai mandar nada além dos limites da sua força. Até o limite da sua força. É isso que Ele está nos dizendo. E nós devemos tomar essa resolução para a honra e glória do nosso Deus. Nossa quinta resolução: não fazer absolutamente nada que não o faria no último dia da vida. Isso é complicado, né? Qual é o último dia da minha vida? Qual é o último dia da tua vida? Simplesmente nós não sabemos. Então eu devo viver hoje como se hoje fosse o último dia da minha vida. E nós que somos salvos, cremos na Bíblia de forma literal, nós estamos esperando o som da trombeta. Nós estamos esperando a qualquer momento sermos retirados da terra. Então eu não devo fazer absolutamente nada que não o fizesse se soubesse que hoje é o dia do arrebatamento, ou o dia da minha morte. Tessalonicenses, vamos primeiro para Romanos 13, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 a 14. Assim está escrito: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, andando honestamente como de dia, não em glotonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades,
nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Que Deus aplique o texto em nosso coração. Meus amados irmãos, a cada passo que eu dou na vida, eu estou me aproximando ou do arrebatamento ou do dia da minha morte. Uma coisa que eu me angustio é esperar transporte. O tempo que você está esperando o transporte é um tempo que você está tecnicamente jogando fora da sua vida. Você está ali esperando um transporte. Mas a gente tem que esperar o transporte, não é? Certo? Irmãos, o tempo está próximo. Já é hora de despertarmos do sono. Por quê? A nossa salvação, a glorificação do nosso corpo está mais próximo do que quando cremos. A cada dia está mais próximo. Ou do seu arrebatamento ou da sua morte. Como nós não sabemos qual é o dia da morte, e graças a Deus que não sabemos, né? Pense numa angústia, né? E graças a Deus que também não sabemos o dia do arrebatamento, porque também ia ser uma agonia. Vou parar e ficar fazendo o quê? Não, estou esperando, vai ser tal dia. Graças a Deus que nós não sabemos, mas nós devemos viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. E como se fosse o dia do arrebatamento. De preferência, vamos mudar a ordem, né? Viver hoje como se fosse o dia do arrebatamento ou o dia da nossa morte. Já é tempo de despertarmos do sono. A nossa carne, ela nos quer caídos. Porém, nós não devemos mais satisfação a ela. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então vamos buscar servir ao Senhor de tal forma para a honra e glória de Deus. O outro texto para essa resolução encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 5 a 10, diz o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, o texto mostra que nós somos do dia, nós somos da luz, nós não somos como os demais. Eu estava conversando ontem com o pastor Walter sobre essa atmosfera pecaminosa que o mundo oferece aos homens carnais. Farras, bebedeiras e tantas extravagâncias. Alguém lá na minha vizinhança ligou um som cedo da noite e só desligou em torno de 6 horas da manhã. E tome barulho da música e barulho do... Bom, eu sei que eu não dormi. Agora, eu estava deitado, estava descansando. Imagine aquele povo, né? Imagine aquele povo. Ou seja, as loucuras que o mundo
e as trevas propõem ao homem, e os homens que são da noite, eles mergulham nessas densas trevas. E aí Deus diz: olha, nós somos da luz, nós somos do dia. Essas coisas. Então nós devemos ter essa firme resolução, irmãos, de vivermos hoje como se hoje fora o dia do arrebatamento dos salvos ou o dia da nossa morte. Essa é uma resolução importante, a qual nós devemos nos firmarmos nela para a honra e glória tão somente do nosso Deus. A sexta resolução é uma resolução de grande importância, pois ela é necessária. Nunca buscar vingança. Nunca buscar vingança. Tem umas pessoas que dizem: vingança é um prato que se come frio. Ou seja, tem gente que perde uma vida inteira buscando um instante de vingança. Aí a palavra de Deus nos ensina em Romanos capítulo 12, Romanos 12, e nós vamos ler 2 versículos em Romanos 12. Versículo 17 diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém torneis mal por mal. Se alguém te fez mal, não devolva o mal. Aí você diz: mas, pastor, a nossa carne vai sempre querer devolver com a mesma moeda. O troco é na mesma moeda, não é? Mas o Senhor nos diz algo diferente do que diz nossa carne. O Senhor diz: a ninguém torneis mal por mal. O versículo 19 vai nos dizer o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, não vamos em hipótese alguma nos vingar. Eu sempre, nesse texto, eu gosto de fazer a seguinte pergunta: quem tem mais força? Você ou Deus? Quem é mais capacitado? Você ou Deus? Deus. Ele está dizendo que Ele cuida. Agora não, porque as coisas são diferentes, mas no tempo que eu, talvez o irmão Beck, éramos jovenzinhos pequenos, quem tem um irmão mais velho estava feito, não é? Certo? Tem um irmão mais velho. Então, se for dizer meu irmão mais velho, o guri já ficava com certo meu irmão maior. Certo? Meu irmão maior. O irmão maior tinha bem mais força do que o irmão menor. É sempre assim. Agora aqui nós não estamos falando do irmão maior, nós estamos falando de Deus. Deus diz: minha, eu recompensarei. Entrega ao Senhor. As situações adversas da nossa vida, que alguém promoveu para conosco, nos fazendo mal, não vamos devolver o mal, mas vamos entregar ao Senhor, e no tempo do Senhor, Ele recompensará aquele que nos fez mal. A natureza humana grita: não faça isso não, você mesmo resolve, vai lá e resolve. Deixa Deus resolver. Deus resolve com mais propriedade, com mais justiça, com mais firmeza de que qualquer um ser humano. Deus é capaz. E aqui ele diz com muita propriedade: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Que Ele aplique, irmãos,
em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, essas resoluções que vimos agora pela manhã, e que nós possamos resolver obedecer ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida, e tudo o que formos fazer, vamos fazer para a honra e glória do nosso bom Deus. Amém?